Antes de passar a palavra para o Dr. José, queria só fazer uma pequena observação, exatamente no sentido do que ele mostrou. Percebam como que a gente está enfrentando é um projeto de poder desses grupos de alguns grupos neopentecostais. Como a questão não é a questão dos animais. O que está discutido ali, o que aparece para nós, o conflito aparente, é a questão dos animais, mas esse conflito ele media outras relações sociais. A preocupação ali, quando ele mostrou a questão da pescada, a questão da forma do abate, isso fica claro que não é a questão da forma como o animal é abatido, o sentido pelo qual o animal é abatido, se é oferenda, se é alimentação, se é os dois. Existe um interesse em se restringir a religião, em se punir a religião. E esse discurso, ele é instrumental para quê? Para que você ofereça uma religião oficial de um Estado que nunca foi muito laico e hoje menos ainda. E percebam como esse discurso ele tem uma repetição histórica. A questão da bruxaria. Qual foi a função da bruxaria, da perseguição à suposta bruxaria na Idade Média? Isso não foi o controle do corpo da mulher para que as mulheres servissem de útero reprodutor para criar mão de obra barata. Essa é a tese da Silvia Frederici, no Caliban e a Bruxa. Qual foi a função dessa perseguição religiosa? Qual foi a função, se não criação de mão de obra? E qual é a função hoje de você perseguir a religião de matriz africana, além do racismo, que tem essa raiz histórica no racismo? Eu acho que a gente tem que parar de falar intolerância religiosa, quando a gente está falando de matriz africana, a gente tem que falar racismo, né? Intolerância religiosa parece um eufemismo. Qual que é a função disso? E esse é o desafio que eu acho que é para a gente refletir, para além da gente pensar nas nossas formas tradicionais de vou fazer uma ação, uma tutela inibitória aqui, ação de vizinhança, vou fazer regularização fundiária do terreiro, que são importantes, mas o que está por trás disso? Né? Quais são os instrumentos? Vou passar já a palavra para o Dr. José. Bem-vindo. Prezados senhores, prezadas senhoras, boa tarde. Boa tarde. Legal, isso é muito bom. Eu vou pedir licença para falar sentado e vou, de forma breve, iniciar fazendo uma saudação ao ilustríssimo senhor Antônio Mafezoli, presidente da ANADEP, senhor Edilson Schmidt, presidente da ADPESC, saudar a doutora Melissa Borborema, saudar o doutor Rodrigo, e em especial, e novamente pedir a benção, e peço a benção aos mais velhos, a benção aos mais novos, Pai Leonel, gerente de projetos, que esteve na CEPI, com uma participação tão importante. Ao iniciar a fala do pai, eu estava um tanto preocupado porque a gente tinha um número grande de pessoas lá fora. E eu estava me perguntando um pouquinho aqui, não falando como alguém do direito, como advogado, mas falando como militante dos movimentos sociais para tentar dialogar um pouco com as senhoras e com os senhores, se o tema, de repente, não trouxe o atrativo necessário. Me parece que, oxalá, não foi isso que aconteceu. Fazendo essa saudação, eu quero fazer um pequeno e breve registro. Eu não sei se ela se encontra, doutora Fernanda Mambrini, a quem eu quero estender um cumprimento generoso e especial, porque Santa Catarina, e ela é parte integrante disso, sem demérito nenhum aos demais que lá estão, nós estamos assinando, provavelmente agora no dia 30 de novembro, finalizando o mês da consciência negra, o primeiro documento, o primeiro termo de cooperação técnica que envolve Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB, Conselho Estadual de Políticas da Igualdade Racial e a Secretaria de Assistência Social. E a doutora Fernanda tem sido uma parceira de primeira hora, e todas as vezes que a gente tem precisado, ela tem se colocado no sentido de participar conosco de todas as ações. Então, eu estendo a ela os meus cumprimentos e, por consequência, eu estendo aos senhores e às senhoras, porque eu sei que a grande maioria dos que estão aqui tem também esses objetivos no sentido de ver um outro projeto de nação que, infelizmente, não é o projeto de nação que a gente está vendo ser construído no atual momento, e é bom que se diga, porque o que se foi proposto
como política pública nos últimos 10 anos, 11 anos, e nós temos que fazer as críticas a esse processo que passou, mas o que está acontecendo é um atropelo, é a fragilização dos direitos, é a criminalização dos movimentos sociais, é a redução de todos os direitos e garantias mínimas que nós temos, inclusive constitucionais, como foi agora a edição da Lei 11.349, se eu não me engano, de 2017, que é a lei, alterou a nova legislação trabalhista. E aí, primeiro, reforçar que é uma honra participar de uma atividade dessa magnitude, com um tema tão importante, e que os senhores têm uma participação fundamental. A participação de cada um dos senhores, cada uma das senhoras é fundamental, para muito além do que, às vezes, a gente imagina que vocês possam participar. Sobre o tema religiões de matriz africana e manifestações de intolerância, nós temos diariamente discutido, debatido e tentado apontar soluções para o problema da discriminação racial, para o racismo e suas ações correlatas, onde se encontra a discriminação contra as religiões de matrizes africanas. Aí tem algumas perguntas que eu vou colocar depois como debatedor. Para Roberto Aldi e Nicholas Voltsford, uma sociedade sem liberdade religiosa não pode ser considerada uma sociedade livre. A história de construção religiosa no Brasil se confunde com o próprio sentido de escravidão, pois a colonização portuguesa, através da coroa, fez questão de determinar qual era a sua vontade em relação à religião, com um apoio fundamental, essencial, preponderante da Igreja, que se hoje ela se divide, ela tinha um endereço único. E aí, com as benesses do dinheiro, do poder político, das joias, e que auxiliou na morte de muitas pessoas, inclusive nos negando lá atrás a alma, como disse o professor Clóvis Moura, quando escreve A Rebelião das Senzalas. Segundo dados, o Brasil registra uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. É muito grave. E elas são cometidas só contra as religiões de matriz africana, porque contra as outras nós não vemos essa pauta no debate diário. Levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, que vai de janeiro de 2015 ao primeiro semestre deste ano. Estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais lideram casos, mas Santa Catarina não fica para trás. Nós acabamos de entregar a presidência do Conselho Estadual da população negra do Estado, e nós tivemos algo em torno de 40 informações que dão conta de crimes cometidos contra as casas e os terreiros de religião, e que vão desde uma ameaça velada às ameaças das formas mais intensas, inclusive com a participação da Polícia Militar. E nós conseguimos aqui no estado de Santa Catarina, num debate com a Polícia Militar, construir um POP, Padrão Operacional Policial, que auxiliou muito no sentido de que os policiais tivessem o mínimo cuidado e o mínimo zelo da garantia constitucional de ingressar na casa de quem quer que fosse, e em especial de um terreiro, porque nós estamos falando de um espaço sagrado, de um espaço de religião, o espaço da tradição e a tradição da oralidade, porque se nós temos o direito europeu e com toda a cultura europeia do direito, essa base do direito tem referência em África. É porque não paramos ainda dentro do direito para fazer uma correlação com essas questões. Porque não tenho dúvidas que a hora que a gente começar a analisar isso, e é uma pena que academicamente a gente não tenha teses nesse sentido, mas a hora que alguém despertar para isso, como algumas pessoas têm feito, a gente vai entender a importância dessa participação. Em Santa Catarina temos tido uma série de denúncias nos últimos anos. A grande maioria acaba não tendo solução, um desfecho efetivo do ponto de vista jurídico, pois existe um desalento de pais, mães, filhos, filhas de santo. O estímulo pela manutenção de seus direitos é mínimo, pois a administração do Estado não nos permite avançar, tanto nas questões administrativas quanto policiais, ou seja, tanto os encaminhamentos administrativos, por exemplo, a questão de como é que a gente encaminha a formalização e a regularização dos terreiros, essa questão dos decibéis para medir as casas de terreiro,
a forma com que, na grande maioria das vezes, e infelizmente, algumas pessoas usam de forma errada, descontextualizada ao sentido da crença religiosa que ele professa e leva para dentro do Estado, e por conta disso um Estado ainda com um ranço racista, do racismo institucional, sendo de alguma forma carregado para dentro desses espaços. A falha na tentativa de impor ao negro a religião católica, que fracassou, pois o propósito não foi atingido, uma vez que os escravos não assimilam a necessidade de usar os santos católicos, e aí o sincretismo, mas não se dão por vencidos no sentido de cultuar os seus ancestrais, os seus orixás, que vêm com eles de cada região de África. Nesse sentido, nós vamos pensar que defensoria nós queremos nesse processo. Que defensoria pode nos auxiliar nesse processo? Porque a defensoria pode e pode muito, mas é fundamental que cada uma faça um exercício de descer do entendimento jurídico caucasiano, eurocêntrico que está posto na nossa sociedade. Porque se nós não fizermos isso, se nós não tivermos esse raciocínio, se nós não dialogarmos dessa forma, dificilmente nós vamos conseguir entender o que é necessário minimamente com o entendimento do sagrado dentro de uma casa de santo. O porquê se mata, como o pai colocou, para que se mata? Por uma comida que não é jogada fora, que é alimento para os filhos, filhas e para as pessoas que frequentam aquela casa, e não raras vezes para as pessoas que estão ao redor desses terreiros, porque essas pessoas não têm, às vezes, minimamente o que comer. Quando eu digo da defensoria, e aí, pai, já fazendo alguns questionamentos, quais são as propostas, e o senhor, como militante e pai de santo, e tem a sua base na discussão acadêmica também, como é que a gente consegue e quais as propostas que a gente pode discutir de forma conjunta, cada um do seu lugar de fala, cada um com o seu sentir, cada um com o respeito à diversidade, como é que a gente pode construir isso? Até porque, e eu estou aqui com o Estatuto da Igualdade Racial, não é para fazer merchandising, mas ele é realmente um documento muito bom nesse sentido, inclusive com a assinatura do Paim, que é para nós a grande referência, e que eu gostaria que fosse presidente desse país. Então, assim, já também fazendo alguns questionamentos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional no tema em questão realmente existe? Se existe, de que forma ela tem sido dada? Porque nos parece que, às vezes, as dificuldades de discutir com o judiciário, e eu digo judiciário de uma forma ampla, envolvendo todos os atores do judiciário, tem algumas barreiras, não raras vezes, porque alguns são, e algumas são, seguidores de religiões evangélicas. E isso tem trazido um problema muito sério que impede que, a partir do espaço em que ele está, ou seja, enquanto Estado, ele não se manifeste professando a fé para dentro do espaço que ele professa. Os terreiros com espaço de saber, se o dialeto iorubá tivesse a mesma proporção da língua inglesa, americana, os terreiros teriam outro conceito, outro entendimento. Me parece, e eu tenho procurado entender muito ou um pouco isso, que a questão da religião de matriz africana está muito centrada nas ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, porque a partir daí se impede, inclusive, numa herança maldita com a igreja, se impede, inclusive, que se pense propostas de discussão do encaminhamento jurídico nesse sentido. E isso foi muito grave, porque isso tem, até hoje, o link dessa história, ela se percebe ainda hoje, quando a gente pega todos os instrumentos jurídicos e vai se fazer as análises possíveis de serem feitas a partir dessa ótica. Então, assim, se permitia queimar, se permitia matar, se permitia degradar, como o Império fez a partir de Portugal, ou seja, o degrado de quem lá professava algum tipo de fé diferente do que ciganos, cristãos novos, os negros com a dita macumbaria, eram jogados aqui no Brasil. E aí, lamentavelmente, a gente vê
né, a história da formação do Brasil, como é que ela está aí na construção anterior e que nos cabe, de alguma forma, colocar em prática para reverter. Então, o que eu tenho proposto e o que eu acho que a gente precisa colocar num debate tão amplo assim, é primeiro que se possa produzir documentos, textos, e eu acho que eu quero, tomara, oxalá permita que os defensores e as defensoras se sintam estimulados a debater esse assunto, a compreender melhor esse assunto, a ampliar o entendimento sobre esse assunto, e pessoas como o pai têm uma importância fundamental nesse processo, porque eu sou iniciante, então eu também estou aprendendo, vou aprendendo todo dia, pai, né? Mas eu não tenho dúvida de que é necessário que nós nos desarmemos dos nossos pensamentos que estão centralizados nessa noção de domínio eurocêntrico, que cada uma, caucasiano, e quando eu digo caucasiano, branco, seja lá o que for, como o queira, não aos brancos que não se colocam no sentido de fazer a discussão. É no sentido de achar que com uma superioridade que já não mais pode se admitir, ainda consegue decidir quais são os encaminhamentos de uma nação tão grande, tão plural, tão diversificada. Eu avalio que precisamos saber, por exemplo, como é que a CPI, como é que o atual, para quem acha um governo, tem se manifestado. A gente tem sentido uma repressão muito maior e eu acho que a gente precisa discutir isso. Pai, eu gostaria de ouvir o senhor também com relação a isso, quais são, no entendimento da religião, quais são as propostas mínimas que a gente pode pôr, uma vez que, volto a dizer, o que estava numa consolidação de construção foi retirado de uma forma abrupta, e eu não estou entrando no mérito do PT, não é esse mérito que eu estou fazendo, não é esse juízo de valor que eu falo. O que eu estou dizendo é que as políticas públicas implementadas nesse período foram extremamente válidas, elas foram minimamente suficientes para dar conta de reverter um processo histórico que atinge de sobremaneira negros, pobres, periféricos. Quando eu digo negros, pobres e periféricos, o negro está na periferia desse processo, né? E aí a gente vai avaliar o que foi 13 de maio, o que é pós 13 de maio, que a gente discute educação, saúde, segurança, habitação, transporte, etc, 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 e contudo que não foi reconhecido por esse Estado, que ao trazer para cá europeus, trouxe na condição de dar, ainda que com as dificuldades, mas um auxílio, um subsídio para chegar, e ao negro deixou o legado do tombeiro do navio negreiro. Algumas dessas questões que eu coloquei como perguntas, eu acho que são fundamentais para a gente poder minimamente iniciar um debate, minimamente pensar qual é as propostas que a gente pode colocar no papel, mas, estou encerrando, mas, volto a dizer, se cada um dos senhores, e eu vou dizer algo que eu disse para o pessoal do Ministério Público, porque eu nutro muito respeito e carinho, quando eles estavam sob a PEC da mordaça, não adianta nada ficar cada uma no espaço do seu gabinete sentindo o ar-condicionado. É bacana, e chegaram lá por méritos, chegaram lá por condições próprias, e isso é legal, mas isso ainda é pouco se a gente for analisar o que nós precisamos construir em termos de sociedade. Que se não queremos uma sociedade mais fraterna, nós queremos pelo menos uma sociedade melhor do que está aí, né? A fraternidade, posta no sentido próprio da palavra fraternidade, está muito distante, mas nós podemos e devemos fazer um pouquinho mais. E por isso o movimento negro organizado, e não só em Santa Catarina, mas nacionalmente, conta com vocês, porque são parceiros fundamentais nesse processo, na defesa de cada uma, assim como a gente já ouviu dizerem que, olha, precisamos tomar cuidado porque o morro está descendo. Então isso nós precisamos atentar, nós precisamos discutir, e só vocês, de forma intensa, séria, atuante, séria como firme e atuante, vai nos auxiliar na reversão desse quadro que é histórico,
que vai levar ainda muito tempo para reverter, mas nós precisamos colocar o dedo nessa ferida, nós precisamos discutir esses temas que são tão caros para nós. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e é um prazer poder partilhar um pouco da experiência que cada um dos senhores, cada uma das senhoras tem, aprender um pouquinho mais e tentar dizer minimamente alguma coisa que mexa com os senhores no sentido de tirar do espaço de conforto e colocar num espaço de debate que seja o espaço de debate de olhar no olho de uma forma mais igual. Obrigado. Melissa, eu vou te passar a palavra já direto. Você tem fala? Não? Eu tinha entendido que você tinha fala, você só escreve. Você está na parte chata, fazendo o termo. Tá. Bom, a gente tem 8 minutos, alguém tinha me falado que não ia dar tempo para perguntas, mas deu. Né? A gente apertou aqui e conseguiu. Eu queria muito ouvir vocês, que aqui a gente só fala, fica nesse método. Eu vi uma mão, eu vi um monte de mão. Que legal. Eu vou descer aqui. Eu não gosto de formalidade mesmo. Como é que faz? Pula daqui, se joga, é suicídio? Ah. É por ali por trás? Ah, mas queria descer também. Ficar para eles responderem. Ah, precisa ficar. Ah, tá com o microfone. O microfone tem que ficar aqui. Mas tem outro microfone aqui. Tem outro. Tem outro. Tem 2 ali na mesa. Vamos lá. Não, senão fica muito parado, essa coisa de... Um pouco de animação. Quem que levantou a mão primeiro? Aí é uma disputa, né? Vamos lá. Diga seu nome, seu estado. Seu nome, seu bairro. Eu sou Júnia, defensora pública em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Nós atendemos há uma semana atrás uma questão que aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de São Joaquim de Bicas. Um terreiro foi completamente destruído. Eles foram no terreiro e na casa da família, destruíram uma parte na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, 4 dias na mesma semana. Isso foi logo antes do feriado passado, isso foi no final de outubro agora, e a pessoa que liderava esse grupo se identifica como um policial militar aposentado e pastor de uma igreja evangélica. A família e o pai de santo não conseguiam denunciar, porque quando eles chamavam a polícia militar, a polícia não atendia. O celular dele registra aquele monte de chamados para o número da polícia militar, e quando este agressor ligava para a polícia militar, a polícia chegava de imediato. Uma das policiais militares que teve no terceiro dia, porque as guarnições mudaram um pouquinho, ela teve no primeiro e no terceiro dia. No terceiro dia, ela falou, inclusive, para a irmã desse pai de santo, que vocês mexendo com fulano de novo, como se eles, que estão na casa deles, no espaço deles, sagrado, tivessem mexendo com esse outro que chegou com um monte de gente. É uma mistura de uma violência religiosa com uma grilagem, porque eles chegam querendo tomar posse, já chegam montando estacas. Eles começaram a montar estacas. Aqui vai ser uma igreja. Quebraram santos, quebraram diversos objetos sagrados, quebraram inclusive a casa dessa família, tubulação de água, de luz, e nada aconteceu. Foi preciso que a Defensoria Pública requisitasse a abertura do inquérito policial. E até hoje ainda não temos resposta se o inquérito foi aberto. Nós requisitamos a abertura desse inquérito policial tem uma semana, foi na semana passada, mas nós ainda não temos resposta se efetivamente esse inquérito policial, para apurar os diversos crimes, porque eles foram na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e eu tenho até medo que tenham continuado nesses dias que a gente está aqui. Esse caso, então, está sendo acompanhado pela Defensoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte, e a gente espera que essa denúncia ganhe força e ganhe força de mídia, porque às vezes a mídia é nossa aliada, né? Se não for para a mídia, não acontece, a polícia não age. A polícia agiu, não apenas não registrou ocorrência, quando registrou algum tipo de ocorrência, porque marcaram alguma audiência de juizado, é só o que eles sabem dizer. A gente
ainda acha que eles estão como agressores e não como vítimas. E a polícia faz assim, leva, eles ficam no batalhão, que não é uma atitude correta, eles não foram de imediato para a delegacia, ficaram horas no batalhão. Enquanto eles estavam no batalhão, essa turma estava quebrando tudo. Então, eles ficam lá no batalhão, eles é que estão presos, e os agressores quebrando tudo. Não apenas o espaço sagrado, mas também a casa da família. Vamos ouvir mais umas 3 pessoas, aí trago para vocês, a gente faz em bloco. Pode ser? Ouve mais uns... Posso? Doutor, posso falar? Peraí, calma, gente. É muita gente falando. Que bom. Quem está com o microfone? Posso falar? Desculpa. Eu queria falar com os colegas. Meu nome é Milene, eu sou defensora do Mato Grosso do Sul. Não estava no script, né, essa fala. Eu vim vestida dessa maneira para tentar quebrar um pouquinho, né, o preconceito, ou também para medir um pouco o preconceito dos meus colegas defensores, né? Eu sou defensora em Bonito, mas eu sou 20 anos estudando espiritismo kardecista, mas tenho interesse pelo candomblé já há uns 3 anos que eu tenho frequentado o candomblé, e no começo do ano eu acabei me iniciando no candomblé, que seria como um batismo, digamos assim, né? Em Salvador, eu fui procurar uma casa tradicional, porque eu queria ter contato com a religião da maneira como era na África, realmente. Então, o que foi falado aqui sobre questão de abate religioso, eu acredito que a maioria dos defensores não tem conhecimento de que existe uma ação no Supremo sobre isso daí. Eu queria saber quem tem conhecimento sobre uma ação no Supremo falando sobre abate religioso. Queria que levantasse a mão, fazendo favor. Tá? Então, eu sabia que isso não é de conhecimento da maioria dos defensores, mas o que está para ser julgado? É uma ação, inclusive, que saiu daqui de Santa Catarina. Tá? Eu acredito que deve ter problemas aqui de preconceito religioso, porque alguém fez uma norma dizendo que a utilização de animais em questões religiosas não é considerado maus tratos de animais. Então, a gente já imagina que se para criar uma norma é porque estava havendo algum problema. Alguém criou isso. E um promotor de justiça entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade dessa norma, alegando que é maus tratos, né, que fere o meio ambiente. Eu não sei detalhes, não vi a ação, mas eu sei que está sendo, isso foi recorrendo, né, daí a Câmara Legislativa que recorreu, e a ação está no Supremo, está para ser julgada. Então, o que vai acontecer? Em pouco tempo, né, tá aí bem com pauta já marcada, se for decidido, né, que é maus tratos a animais, é considerado maus tratos, né, a utilização de animais, vai acontecer em situações religiosas, vai acontecer o quê? Qualquer pessoa que veja alguém praticando um candomblé, uma religião de origem africana, um vizinho que é incomodado, hoje está tendo uma perseguição muito grande dos neopentecostais, né, uma bandeira que eles levantam contra as religiões de matrizes africanas. Então, qualquer vizinho vai poder denunciar o outro, falando assim, ó, está tendo uma tortura ali de animais em tal lugar, isso vai parar, vai virar um BO e vai parar todo mundo na Defensoria Pública. Né? Vai acarretar, isso vai vir para a gente. E eu sei que os colegas não estão sabendo dessa situação. Mas, assim, o que eu queria falar sobre isso? O que muita gente me pergunta, mas como é que funciona isso daí? Eu acho que a questão chegou nesse ponto que chegou, porque, infelizmente, o candomblé, essas religiões tradicionais, existe a questão do segredo, né? As coisas não podem ser contadas, não podem ser reveladas, fica tudo um mistério. Hoje já está se abrindo muito, porque está sendo necessário se defender dessas situações. Né? Mas isso daí vem por causa da questão da perseguição, inclusive, se você falasse alguma coisa, falasse que você era iniciado, você morria. Então, quem era iniciado no candomblé já tinha que fazer um juramento ali de nunca revelar nada. Isso virou um dogma. O que eu posso dizer sobre isso daí? E que está sendo dito hoje? As próprias comunidades estão mudando o nome, estão passando a chamar isso de sacralização de animais, ao invés de usar aquela palavra sacrifício. Porque quando você fala é feito sacrifício, todo mundo imagina que você leva um animal para um terreiro, vai furar o olho do bicho, vai torturar, arrancar, cortar pedaço, torturar um animal. Né? As pessoas me perguntam até isso. Isso não existe. Né? O que acontece para as comunidades
africanas é que um animal, você não come um animal que foi morto de qualquer maneira, assim como os judeus. Eu sou do Mato Grosso do Sul e eu vejo que pessoas vêm de Israel para fiscalizar os frigoríficos e saber como é que eles matam os bois. Tá? Tem que ser mortos de uma certa posição, tem as regras religiosas. As pessoas de religião africana, dentro de um terreiro, nós não comemos um animal que foi abatido de uma maneira que você não sabe como foi feito. Então, ao contrário do que se pensa que existe um ritual satânico para torturar um bicho, não. O animal ele vai ser consumido numa festa, os orixás eles recebem oferendas. Né? Acredito que no budismo também isso é feito. Então, nós... as comidas, é que não dá para falar mais, mas as comidas são oferendas, né? E esses animais precisam ser, quando eles vão ser mortos, eles precisam, é necessário as rezas, as cantigas, é necessário que o animal não sinta dor, tudo isso oferecido aos deuses, aos orixás, para tornar aquilo abençoado para nós podermos consumir depois. Tá? Agora as pessoas me perguntam, mas e esse pessoal que você vê coisa na rua, né? Todo mundo no Brasil vê a macumba na rua, pôs a macumba na casa do outro, na porta, a galinha que matou na rua. O que eu vejo também que existe nesse período aí que eu entrei dentro do candomblé, é que o candomblé é uma religião assim, você não tem um papa, você não tem uma autoridade que diz o que é certo e o que é errado. Então, são muitas as religiões africanas, tá? Muitas que vêm. Da mesma maneira que os evangélicos. Eu acredito que nós temos colegas evangélicos aqui que têm um verdadeiro comprometimento com o amor de Cristo, com aquilo que é a palavra que Cristo ensinou, né? De amor ao próximo. No candomblé, só que daí o que acontece? Tem evangélicos que envergonham aquele cristão verdadeiro. Eu acredito que muita gente vê isso daí acontecendo. Como é essa ligação agora de certos evangélicos com grupos de traficantes no Rio. E no candomblé, ou mesmo nas religiões africanas, a gente sente a mesma coisa. Tem pessoas que fazem coisas que envergonham aquilo que é a nossa tradição, né? Aquilo que a gente que sabe que aquilo que é o fundamento, por que é feito, como é feito. Então isso daí que eu queria conversar com os colegas. E só mais uma... Eu queria pedir para os colegas assim, uma mudança de olhar, né, quando for receber essas pessoas, porque a questão está crescendo muito, muito, subiu em 400% os registros de intolerância religiosa no Brasil nos últimos 3 anos. Tá? O Rio criou uma delegacia especializada de intolerância, teve necessidade disso. O Distrito Federal, se não me engano, agora está criando. Está aumentando, tem favelas, inclusive em Salvador, já que não pode gente do candomblé morar ali, porque traficantes que são convertidos em religiões neopentecostais expulsam quem é do candomblé. Então, essa demanda vai acabar batendo na defensoria. E o que eu só queria acrescentar é o seguinte, o candomblé, ou mesmo as religiões africanas, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas que estão ali, quando elas são negras, né? Muitas vezes os negros que procuram essas religiões, eles não estão procurando apenas uma religião como uma fonte de crença. Eles procuram, na verdade, estar buscando os seus ancestrais, a sua cultura, a sua origem. Né? Que nem a gente vê, por exemplo, os japoneses que se reúnem nas suas colônias, nas suas festas, para comer a sua comida, para falar em japonês, para relembrar da vida como era, né, no Japão. Você vê os judeus se reunindo. Então, você vê um negro procurando um espaço, um templo, né, de uma religião africana, porque ali você vai aprender dialetos africanos. É uma reprodução de uma tribo na África. Tá? A gente entra naquele espaço e você tem a hierarquia, como é que funcionava dentro de uma tribo. A gente dorme em esteiras no chão, como fizeram os antepassados, como era isso na tribo. E toda aquela cultura que é passada. E muitas famílias vivem nesses espaços. Não é só um local que você vai ali, como uma igreja católica, que você entra, faz o seu culto e vai embora. Ali as pessoas moram. Normalmente, pessoas até em Salvador, principalmente, lugares que foram fundados por escravos, né? Pessoas que tinham aquele espaço ali para poder praticar a sua fé. Então, uma outra pergunta também que eu queria saber, se alguém aqui conhece a palavra racismo religioso. Quem tem contato com essa palavra?
né? Racismo religioso é uma expressão que está sendo usada agora também para entender o seguinte, que essa perseguição maior é com relação às religiões africanas, porque é mais um reflexo da perseguição contra o negro, né? Porque tudo, sempre que foi contra o negro, que era coisa de negro, é feio, é ruim, é mal, é do demônio. Então, assim, é mais esse processo de colonização, né, de opressão. A população negra é a população mais oprimida que tem no Brasil, e foram, né, trazidos para cá. Então, o branco obriga o negro a alisar o cabelo para ele poder conseguir um emprego, a usar a roupa do branco, e a imposição também da religião, de não acreditar, não poder acreditar nos seus deuses. Então, é esse olhar que eu peço para que os senhores, colegas, né, defensores, quando receberem pessoas assim nas suas comarcas, para ter essa atenção de que a pessoa que quer praticar essa fé, né, principalmente se ela for negra, ela está buscando, na verdade, encontrar o seu avô, bisavô, os seus antepassados, ela está procurando um pedaço de si. Então, faz parte da dignidade, né, humana, o respeito a isso é algo muito importante. Obrigada. Queria agradecer a presença de todos, parabenizar. Eu sei que muita gente quer falar, mas o pessoal da associação aqui está muito preocupado com o horário, quer começar o próximo painel na mesa, tem o coffee. E se eu passar a palavra para alguém, acho que vão chamar a escolta e vão botar na carceragem. Amanhã eu estou na custódia, mas como réu. Mas então, gente, muito obrigado. Eu acho que dá para quem ainda quer se manifestar, quer ouvir resposta, pode procurar os palestrantes aqui no backstage, falando por eles já. Agradecer a presença do pai Leonel, doutor José. Eu não estou mais em condição de permitir nada, que eu sou só de transgredir. Está funcionando, está funcionando. Só duas coisas que a doutora falou e tem uma profundidade. O que mantém o negro hoje, e alguns não sabem disso ainda, no seu caminho e nesses lugares de fala que eles estão, são duas coisas históricas de forma do conjunto ancestral. É a religião de matriz africana e a capoeira. Bom, obrigado, gente. O pessoal da mesa fica aqui à disposição, eu também, para quem quiser falar, e vamos para o coffee break para seguir o horário. É só apresentar esse pequeno... Eu gostaria... Esse pequeno vídeo aqui para deixar essa mensagem para todos. Pode colocar do início, por favor. É um minutinho só o vídeo. Deixar essa mensagem aqui, por gentileza, presta atenção. I see trees of green, red roses too. I see them blooming for you and you. And I think to myself, a wonderful world. The sea skies, Bebamos da fonte, porque a água corrente ainda brota da fonte, das nascentes.
Obrigado. Essa mensagem que a gente queria deixar é que tem tudo a ver com o candomblé. Nós somos uma religião pautada nas forças da natureza. Quando a gente fala nas nossas divindades, não deuses, Deus a gente tem um, que é o Lorum, Nzambi, Deus. Orixá, Inquice e Vodun são nossas divindades, que são energias da natureza. Então bebamos da água da fonte enquanto ela ainda existe.